Jó, capítulo 42, o versículo 12. Todos conseguiram encontrar? Diz assim a palavra do Senhor: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Amém? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Meus amados irmãos, um tema que eu daria a esta ministração, essa pregação da palavra de hoje seria: o Deus que muda situações. O Deus que muda situações. Você crê, meus irmãos, que Deus tem poder para mudar qualquer situação? Quem crê aqui? Quem crê? Que Deus, Ele tem o poder de mudar qualquer situação. Você crê? Você crê? Glória a Jesus. Pois você crê correto. Porque Deus, Ele tem esse poder de mudar qualquer situação. Deus, Ele dá testemunho de Jó. E Ele diz: ele é homem sincero e reto, e é temente a Deus, e desvia-se do mal. Ninguém há na terra semelhante a ele. E Satanás, ele se infiltra no meio daqueles que vieram para aquela reunião com Deus, e diz: não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo que tem? Toca nele tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Aí Deus agora também dá uma resposta a Satanás novamente, que diz: eis que tudo quanto tens está em tua mão, toca em tudo, somente contra ele não atendas a tua mão. Não atendas a tua mão, ou estendas a tua mão. Deus, ele dá testemunho de Jó, dizendo: ele é um homem que me agrada na terra. Tem muitos que já se corromperam, tem muitos que já não me obedecem, fazem, não me agrada, mas Jó é diferente. Você viu? E ele disse: mas também tu tens dado a ele muitos bens, a casa dele. Toca para tu ver. Aí Deus disse: então vai, toque tudo, só não estenda a sua mão na vida de Jó. Daí por diante, irmãos, Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó perdeu bens, família, saúde. E os amigos de Jó começaram a lhe acusar, duvidar de Jó. Os irmãos sabem, conhecem muito bem a história de Jó. Jó foi dormir rico e de repente amanheceu pobre. Uma notícia ruim atrás da outra chegava para Jó. Perdeu toda a fortuna, a riqueza, os filhos morreram todos. E Jó, mesmo em meio de uma adversidade, uma luta tremenda, que não foi fácil, a luta, a adversidade de Jó teve um equilíbrio muito grande. A fé de Jó e o temor de Jó por Deus, ou a Deus, era muito grande. Mas também não era para menos. Quem deu testemunho de Jó? O próprio Deus, que conhece todas as coisas. O Deus único, vivo, verdadeiro, que criou o céu e a terra. O Deus que esquadrinha corações, esquadrinha coração,
O Deus que conhece o final das coisas mesmo antes que elas se iniciem. Deus sabia do temor, da fidelidade de Jó. E Deus autorizou, permitiu que a adversidade viesse sobre Jó. E aí, irmãos, Jó ele tem esse equilíbrio e essa fé que toma conta dele, para não se desesperar, não se precipitar, não murmurar, não se desviar. E isso, irmãos, é um exemplo positivo para todos nós hoje. Porque quantos de nós passamos por luta ou ainda passaremos por luta? Porque lutas sempre vai existir, como sempre existiu. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele também disse: tenha bom ânimo. Parece um contrassenso. Numa prova, numa luta, numa adversidade, você se alegrar, você ficar calmo, tranquilo, satisfeito. Mas ele disse por que nós devemos ficar assim e não perder a estrutura, a calma, a fé. Ele disse: eu venci o mundo. Jesus não está morto, Jesus não está naquela tumba. A pedra foi removida e quando removeram, ele já não estava lá, ele está vivo. E a Bíblia diz que ele está à destra de Deus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este homem que se esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu a sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou, está ao lado de Deus e está rogando, está intercedendo por mim e por você. Vai ter luta? Vai sim, mas ele vai nos dar graça para suportar o que nós não podemos suportar, e ele vai nos dar vitória. Quem crê nisso? Aleluia. Ele tem vitória para nos dar. Jó, ele não blasfema, ele não murmura. E nós, quando passamos por lutas, vamos fazer o quê? Muitos de nós, a gente perde a estrutura. Alguns reclamam, bate o pé, xinga, se desviam, dizem: é inútil, faz feito o povo que estava quando voltaram do cativeiro, depois de 70 anos. Está registrado no livro de Malaquias que eles diziam: é inútil servir ao Senhor. Por quê? Porque os que não temem ao Senhor, eles estavam lá prosperando, e eles que temiam ao Senhor estavam pagando um preço tremendo. Asaf, no Salmo 73, ele diz: quase que meus pés se desviavam quando eu li a prosperidade dos ímpios. Tem hora que a gente se revolta porque a gente não entende, porque aqueles que não temem a Deus prosperam, e nós que servimos ao Senhor pagamos o preço. Mas escute bem, Deus está no controle de todas as coisas, como Deus estava no controle da vida de Jó, que o próprio Deus deu um bom testemunho dele, disse: isso é um homem que me agrada, é temente a Deus, se desvia do mal, íntegro, reto. E por que sobreveio aquilo sobre Jó? Talvez nessa noite eu esteja pregando para alguém que está dizendo: por que essa luta na minha vida? Por que essa perseguição? Por que essa enfermidade? Por que essa adversidade se levantou sobre a minha vida? Porque talvez, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo aqui nessa noite, através deste som que está saindo deste ambiente, é porque Deus, Ele quer mostrar a alguém, Ele quer mostrar até a você mesmo, que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da tua vida.
É porque alguém tem que ver isto, o teu testemunho, o que tu estás passando, e mesmo assim o teu controle e a tua fé em Deus. E talvez isto, alguém vai se despertar e vai dizer: como ele pode, como ela consegue, como ele consegue passar o que está passando e manter esse equilíbrio. E sabe o que é que eles vão dizer? Eu quero Deus que está na vida dele, eu quero Deus que está na vida dela. Se isso é verdade, levanta a tua mão e glorifica ao Senhor, porque Ele está no controle da nossa vida. Aleluia. Jó, ele jamais se desesperou. Foi uma notícia ruim atrás da outra, mas mesmo assim, quando Jó ouviu aquela notícia dizendo: olha, foi embora a jumenta, foi embora os camelos, foi embora as ovelhas, foi embora tudo. Daqui a pouco chega outro e diz: olha, os teus filhos que estavam na casa do teu primogênito, fazendo um churrasco, uma festa, comemorando, se alegrando, veio o vento, bateu nos 4 cantos da casa, acabou com tudo, morreram todos. Estás pobre, falido, sem família, já estava doente, tudo. O que foi que Jó fez? Jó raspa a cabeça, rasga as roupas, se prostra no chão, com o rosto no chão, no pó, em forma de humilhação, e adora o Senhor e diz: nu eu nasci no ventre da minha mãe, e nu eu retornarei. Eu vou embora dessa terra. Eu cheguei nessa terra nu, pobre, sem nada, e vou sair dessa terra do mesmo jeito, sem nada. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Já não abre a boca para murmurar, já não abre a boca para reclamar, já não sai praguejando, já não sai reclamando de nada, já não sai querendo descontar sua ira, sua raiva em ninguém. Por que isso, por que aquilo, questionando Deus, questionando alguém? Não. Jó, ele se mantém íntegro, reto. E Deus sabia que Jó tinha por ele amor e fé, e uma fé verdadeira, e um amor verdadeiro. Porque pode-se ter fé e pode ter amor, pode sim, mas pode ser, não ser fé verdadeira, nem amor verdadeiro. O amor e a fé verdadeira, ela é independente de circunstâncias. O amor e a fé verdadeira, ela é constante, ela está atrelada a Deus e não a circunstâncias. Por exemplo, se tudo vai bem na minha vida, se eu estou está ocorrendo tudo bem na minha vida, da forma que eu quero, da forma que eu planejei, da forma que eu sonhei, da forma que eu desejo, então eu me alegro, eu dou glória e eu frequento a igreja. Se não, se me contrariar, eu não vou. Isso não é amor, isso não é fé, isso é interesse. Eu só faço, eu só dou se me der. Eu só faço se também fizer. Porque às vezes nós tratamos Deus como se fosse um garçom, que a gente senta à mesa, pega o cardápio, faz o pedido, escolhe, faz o pedido e diz: traga rápido, e dá a Jesus o pedido e diz: traga rápido. Se demorar um pouquinho, eu cancelo o pedido e troco de igreja, como a gente troca de restaurante. Não pode ser assim não. Aqui no Evangelho,
Jesus que é o importante, nós que servimos a Ele, não é Ele que serve a nós. Jó, ele não reclamou, pelo contrário, ele mostrou submissão, ele desceu ao pó, ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e colocou o rosto na terra, no pó, e adorou a Deus. Não atribuiu culpa a Deus, sabendo mesmo ele que Deus tem todo o poder na mão, porque aquilo que estava acontecendo era porque Deus havia permitido, sim ou não? Era Deus, que Ele tem o controle na mão. Só acontece algo na minha e na sua vida se Deus se permitir. Mesmo nós procurando uma situação, mesmo se a gente procurar a causa, mas só acontece se Deus permitir. Ou não? É Ele que tem o controle. Por gentileza, Deuteronômio capítulo 18, versículo 13. Quem achou pode ler. Deuteronômio 18, 13. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Perfeito serás como o Senhor teu, independente das circunstâncias, continue fiel a Deus. Perfeito serás como o teu Deus. Deus, Ele não muda. Ele é fiel. Fiel é Deus. E nós temos que continuar fiel a Ele, independente de circunstância. Jó, quando estava na bonança, quando Jó estava rico, mais rico daquela terra, daquela área ali, com seus filhos, tudo festejando, Jó adorava a Deus e Deus dizia: Ele é reto, Ele é íntegro, Ele se desvia do mal. E quando ele perde tudo, Jó rasga as roupas, as vestes, ele raspa a cabeça, ele se prostra diante dos teus, na cara do pó, e diz: bendito é o nome do Senhor. Seja fiel a Deus em todas as circunstâncias, porque Ele está te observando, Ele está me observando, e Ele é o Deus que muda situações, independente de que eu e você estamos passando. Adore, 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 porque Ele vai mudar as circunstâncias, Ele vai mudar essa situação. Você crê nisso? Você crê? Ele é o Deus que muda situações. Aleluia. Jó capítulo 4, versículo 6. Veja, por gentileza, alguém leia. Capítulo 4 de Jó, versículo 6. Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Tu não confiava em Deus quando tudo estava bem? Tu não adorava a Deus quando tudo vai bem e ia bem? Quando eu e você estamos tudo dando certo, a gente chega às festas, roupa para vir para o culto tudo feliz, falando os versículos bíblicos para um irmão, para o outro irmão, recitando os versículos, louvamos a Deus, adoramos a Deus, glorificamos a Deus, tudo vai bem. Mas quando também acontece uma adversidade, Ele deixa de ser o Deus da nossa vida por isso? Aleluia. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança e a tua sinceridade em teus caminhos? Você não confiava, você não tinha esperança, você não louvava. Olha para cá, o que é isso que tu estás passando para tu parar de adorar a Deus?
O que foi que aconteceu a você para você estar desanimado assim? Porque você está querendo ficar triste, porque você ouviu uma palavra, alguma coisa, você já está querendo dizer que Deus não é Deus, já está desanimando. Desanima tão fácil. Esse amor, esse temor que você dizia que tinha por Deus, era como? Era fingido por acaso? Porque com a adversidade que vem pequena, às vezes uma palavra quer tirar crente da igreja, às vezes uma palavra por causa de uma cara feia, por causa de um não, crente fica desanimado, desestimulado, constrangido, enfraquecido, triste, sem ânimo. Jó disse: não. Está onde as minhas ovelhas roubaram, levaram, mataram tudo. Os camelos também. E as jumentas, não tem uma no pasto. Não tem nada. E meus meninos, chamam o mais velho, morreu. Chamam o encostado mais velho, morreu também. O mais novo, tudinho morreu. Puxando, rasga as boas, rasga a cabeça e diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está com cara feia, está me perseguindo, a doença está apertando, o médico disse, deu um diagnóstico negativo, o juiz não deu a resposta que você queria, não deram a paz do Senhor a você, olharam com cara feia, o emprego não chamou o emprego que você queria, as coisas não estão do jeito que você quer. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai mudar essa situação, porque o meu Deus não muda, as circunstâncias não podem mudar, dirigir a minha adoração a Deus, como eu devo adorar a Deus. Deus vai mudar essa situação. Se você é temente a Deus, Ele vai dar vitória a você. Jó, ele não mudou, ele continuou mesmo na prova. Na bênção ele adorava, presta atenção por favor, na bênção ele adorava, na bênção ele era temente, na bênção ele se desviava do mal, ele era reto na bênção, e na prova ele continuou do mesmo jeito. E eu e você, na hora da prova, será que nós só somos adoradores mediante as circunstâncias? Se for positiva, eu adoro. Se for positiva as coisas a meu favor, eu vou para a igreja. Se tudo estiver bem, eu vou fazer a obra, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou dar glória. Mas se não tiver do jeito que eu quero, não vou para a igreja. Vou ficar triste, vou ficar moado, batendo os pés no chão. Nós temos que aprender com a Bíblia, porque o Deus é o Deus, nosso Deus é o Deus que muda situações. Você crê nisso? Você crê? Aleluia. E se você crê, a situação que você estiver passando ou for passar, essa palavra já vai lhe vacinando, porque pode não estar servindo para você agora, você pode não estar passando por nenhum problema, mas essa palavra vai servir para você como uma vacina, porque amanhã ou depois ninguém sabe, se um problema, uma adversidade te cercar, você vai dizer: o meu Deus é o Deus que muda situações, Ele não muda, e eu também não vou mudar a minha adoração. Ele é o Deus da minha vida, bendito seja o nome do Senhor. E a situação que podemos passar aqui, Ele muda essa situação. Continue fiel, continue adorando. Ou será que você é daquele que diz: eu só faço se der tudo bem, eu só fico feliz rindo se tiver tudo do meu jeito? Não. Jó na prova, ele adorou. Provérbios capítulo 3, versículo 7, por favor. 3, capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tem pessoas, irmãos, que é uma pessoa que adora, faz a obra, é obediente, é servo, é serva, glorifica, canta, louva, mas na hora de uma adversidade, qualquer probleminha que se levanta,
Alguém chega e diz assim: mas rapaz, que é isso? Você é uma pessoa tão boa, tão bom. Você não é para passar isso não. Até ímpio chega e diz assim: cadê o teu Deus? Cadê o Deus que tu serve? Tu passando por isso, tu é crente que passa por isso, passando por isso, como crente, não passasse por problemas. Crente chora, crente dorme, crente adoece e crente morre também. Tem pessoas que qualquer palavra de alguém, a pessoa já vai ali, olha, acreditando, confiando. Às vezes o mal está cercando ali, usando bocas de outras pessoas. Às vezes é o coração dela mesmo que enche de ira, de raiva. Por quê? Porque ela ainda não jogou para fora, botou o filho das escravas para fora, e ainda está com aqueles filhos do primeiro casamento, da carne, com ela. E um deles é a ira. Aí é qualquer coisinha, a ira toma conta do coração. E a Bíblia diz assim: meu coração está pedindo para eu fazer assim, eu vou fazer. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Você não conhece o seu coração, eu não conheço o meu coração. Nós não conhecemos a nossa carne direito. O nosso coração, ele é enganoso. Ele está sempre se movendo mediante circunstâncias. Ele sempre está se apaixonando por uma coisa ou várias coisas ao mesmo tempo. Vai variar, mas o nosso Deus não muda. Nós temos que focar em Cristo. Como é que é o provérbio 3,7 que diz? Não seja sábio aos teus próprios. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tem gente que, porque não vai do jeito que ele está calculando, planejando, projetando, do jeito que sonhou, do jeito que ele criou uma expectativa de uma forma, aí de repente muda, aí a pessoa fica logo triste, para, estaciona, e não, agora eu vou fazer assim. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não queira fazer do seu jeito. Não seja teimoso, teimosa. Seja flexível. Como é que o resto do versículo diz? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tema ou teme ao Senhor e aparta-te do mal. Jó poderia naquele momento chegar assim e dizer assim: peraí, eu sei da minha condição, eu sei que eu não tenho feito nada de errado, eu tenho correspondido, desde que eu sou crente aqui nessa terra, todo mundo me conhece aqui nessa terra do Oriente, a riqueza não me mudou, a vaidade não tomou conta de mim, os meus filhos como se reúnem, eu já vou adorar a Deus, porque caso ele tenha feito alguma coisa que desagrada a Deus, eu já tenho pedido perdão a Deus por eles, e porque sobreveio isso para mim. Eu agora vou ser assim. Eu agora não vou mais guardar o bom nome de Deus. Eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer. Não, ele não foi sábio aos seus próprios olhos. Ele caiu no chão, rasgou as vestes, raspou a cabeça e disse: bendito é o nome do Senhor. E independente de circunstância, adore ao Senhor, faça a sua parte, porque Deus está te olhando e dizendo assim: aí vai uma pessoa que se desvia do mal, ele é reto, ela é reta, eu vou fazer na vida dele. Ele é o Deus que muda as situações. Deus é o Deus que muda a situação. Já não se desviou, já não falou mal de Deus, não falou mal do pastor, não falou mal da dirigente, não falou mal do vizinho, não falou mal dos governantes daquela época, já não falou mal de ninguém. Já rasgou a roupa, raspou a cabeça, caiu no chão, botou a cara no pó e adorou a Deus. Já não tomou decisão precipitada, já não agiu de impulso, porque tem pessoas que querem agir de impulso, pessoas insensatas,
Pessoas que qualquer coisa dizem, não, eu tenho razão, é assim, tem que ser do meu jeito. E essas pessoas perdem mais do que ganham, porque aquilo que tinha de ganhar, deixa de ganhar para suas decisões precipitadas. Agiu com insensatez. Se Jó fosse precipitado, Deus ia dizer, pera, Jó mudou. Jó mudou. Começou de um jeito e terminou de outro. E a Bíblia diz que o melhor é o final das coisas do que o começo dela. É melhor você terminar bem do que começar bem. Você é conhecido pelo seu final. Você pode começar muito bem, muito bem, muito bem, e depois terminar muito mal. Saul começou bem, terminou mal. Jó não tomou decisões precipitadas. Jó não bateu os pés, não falou mal de Deus, não falou mal de A, não falou mal de B, não reclamou, não murmurou, não se lamentou, dizendo que Deus é esse. Porque muitas vezes a gente provoca uma situação, mesmo que não provoca, porque Jó nem provocar provocou. E às vezes nós provocamos e vem uma consequência. Repito, às vezes nós provocamos e vem uma consequência. E quando essa consequência chega, a gente não aceita. A gente diz assim, eu tenho razão. Isso comigo não aceito não. Fica emburrado, fica de cara feia, fica testando, medindo força. E alguém está nos observando, dizendo, está certo, você ia ganhar, mas não ganha mais. Eu estou lhe observando. Deus só estava observando Jó. Jó não tomou decisões precipitadas. Não tome decisões precipitadas no momento da adversidade. Não seja insensato ou insensata. Não se precipite. Tenha calma e confie no Senhor, porque Deus é o Deus que muda situações. Ele muda situações. Provérbios capítulo 8, versículo 13, por gentileza. O temor do Senhor é odiar o mal, e a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. O temor do Senhor é o quê? Odiar o mal. Odiar o mal. Prossiga. A soberba e a arrogância. A soberba e a arrogância. Escute bem. O mau caminho e a boca perversa. O mau caminho, a boca perversa. Eu odeio. Eu odeio. Tem pessoas que qualquer coisa sai batendo os pés, fica empurrado. Não viu não tem aquelas crianças que aqui no Nordeste, principalmente no interior do estado, no sertão, as pessoas chamam de menino buchudo, não é? Menino buchudo, qualquer coisa fica empurrado, batendo os pés, amurrado, não é? Tem uns que caem no chão e ficam sacudindo as pernas assim no chão. Sim ou não? Jó, quando sobreveio tudo isto a ele poderia fazer isto. Ele poderia reclamar e dizer: aonde foi que eu errei? Qual é a culpa que eu tenho? Mostra o meu erro, mostra o meu pecado. Deus, mostra aí o meu pecado. Diga o que foi que eu fiz errado. Eu quero agora, eu vou sentar aqui, eu vou espernear, eu vou ficar zangado, eu vou bater o pé, eu vou reclamar. Diga a Deus o que foi que eu fiz de errado, aponte o meu erro. Não é assim que alguns de nós fazemos? Muitas vezes a nossa atitude é esta: fica emburrado, zangado, todo mal criado. Aí eu te pergunto, isso resolve de quê? Isso só piora a situação.
Porque a situação que poderia ser invertida, mudada, ela vai agravar pela sua desobediência, pela sua precipitação, pela sua falta de paciência, de temor, de respeito, e esperar o vento se acalmar. Jó poderia sair batendo os pés, mas o que é que Provérbios 8:13 diz? O quê? O temor do Senhor É odiar o mal. é odiar o mal. Não, peraí. Jó, tu está fazendo isso. Jó, tu está fazendo aquilo. Jó, cadê teus meninos? Cadê as coisas? Jó, o homem que era mais rico do Oriente. Jó poderia se encher de precipitação ali do mal, de uma insensatez muito grande, e abrir a boca, sair esculhambando todo mundo, questionando, porque tem gente que questiona, sim ou não? Por quê? Mas por quê? Por que isso? Por quê? Porque não está calmo. Ei, escute bem, aprenda a respeitar os não da vida. Tem não que é para nosso amadurecimento, tem não que é para o nosso crescimento, tem não que é para a nossa vida, para o bem da nossa vida, para o nosso bem, para um crescimento espiritual, para amadurecimento como pessoa, formação de caráter. Imagina se tudo é sim. Nós não vamos nem valorizar as coisas, porque tudo vem fácil. Aprenda a valorizar e a respeitar os não da vida. Aprenda, irmãos, que até na adversidade você tira proveito. Você aprende no meio da adversidade. Aprenda uma coisa e considere isto, por favor. Quando vem um furacão, um vento forte, ele leva muitas coisas, sim ou não? Um furacão, ele sai levando muitas coisas, mas também ele traz coisas também. Na adversidade, nos problemas, quando se levanta, vai levar coisas que a gente não queria que levasse, mas é até necessário que leve. Mas também vai trazer coisas para nós. No momento da adversidade você vai aprender. No momento da adversidade você vai crescer. Tire proveito da adversidade. Jó cresceu no meio da adversidade. Jó já ouvia falar de Deus, mas no meio da adversidade, quando passou a adversidade, quando o vento soprou, que passou, já disse: os meus olhos te veem agora, Senhor. Antes das feridas do meu corpo está podre. Eu só ouvia falar no teu nome, te conhecia de ouvir falar, mas foi coçando o meu couro com um caquinho de telha que os meus olhos te viram, Senhor. Aprenda a respeitar a adversidade, porque Deus é um Deus que muda situações. Levanta a tua mão e adora o Deus da nossa vida, o Criador do céu e da terra, o único Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Jó não ficou com os amigos falando mal de Deus de jeito nenhum. Não falou mal de Deus, dizendo que ele não tinha feito nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Não. Jó não ficou dizendo que Deus estava sendo injusto com ele. Jó não disse isso também não. Deus está sendo injusto comigo. Eu não fiz nada de errado com Deus. Não. O que foi que Jó fez? Não tem jumenta, não tem ovelha, as mulas não estão mais aqui, as ovelhas, os camelos, cadê? Não tem não. Meus filhos morreram todos. Rasgou as vestes, rasga o seu coração nessa noite. As coisas podem não estar do jeito que você planejou, mas rasga o teu coração nessa noite. Raspa a tua cabeça, te humilha diante de Deus, se prostra diante dele e diz: bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Ele está no controle, ele não vai deixar de ser Deus se você quiser, e depois, se você quiser, ele vai continuar sendo Deus. Ele é Deus, não tem
independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Quando passa tudo, já se mantém íntegro. Aí no capítulo 42 já diz: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Olha como Deus muda a situação. Olha como Deus está no controle de todas as coisas. Foi um processo na vida de Jó, mas Jó não murmurou, não reclamou, não ficou batendo os pés, não colocou a culpa em ninguém, nem em Deus, nem ninguém. Muitos de nós, irmãos, não termina o nosso processo, sabe por quê? Porque a gente fica colocando a culpa para A, para B, fica procurando motivos para dizer que nós não temos culpa e precisa de culpa para Deus tratar comigo e contigo. Ele quer ver a nossa situação, como é que nós tratamos Ele na adversidade. No livro de Deuteronômio, Deus disse assim no capítulo 8: e eu te humilhei, e eu te deixei passar fome, eu te levei para o deserto, te humilhei, deixei passar fome, porque tinha um motivo. Qual era o motivo? Ele disse: eu queria saber o que estava dentro do teu coração. Talvez eu esteja pregando nessa noite para alguém que está passando por um processo e Deus está dizendo: aguenta, eu só quero ver o que está ali dentro do teu coração. Eu quero saber se tu estás naquela turma lá que quando atravessou o mar vermelho, que o mar se abriu, eles passaram, e depois que Faraó e seus cavalos e cavaleiros vieram atrás, eu fechei o mar, engoliram todos eles. Aquele povo que Moisés compôs uma canção dizendo que ia me exaltar, porque eu matei Faraó, seus cavalos e cavaleiros. Aquele mesmo povo, será que você estava com aquele mesmo povo que estava ali quando Miriam pegou um tamborim e saiu cantando e exaltando o meu nome? Mas logo depois vocês entraram no deserto de Ur, o sul, caminharam 3 dias, sentiram sede, e na primeira fonte de água começaram a murmurar contra mim. E não havia necessidade nenhuma de murmurar, porque eu já havia preparado 12 fontes de água e 70 palmeiras para vocês descansarem. Mas da primeira fonte de água que vocês foram, vocês murmuraram contra mim, porque não era potável a água. E eu deixei aquela primeira fonte de água só para saber o que estava dentro do coração de vocês. Se aquilo que vocês estavam cantando, louvai ao Senhor, aquilo era só de lábios ou era do coração? E eu tenho visto que era só de lábios. Por isso que Isaías disse que o amor do povo era de lábios e não do coração. Eles só amavam o Senhor de lábios, mas longe estava do coração do Senhor. Deus é o Deus que muda situações. Deus é o Deus que muda situações. Jó passou por um processo tremendo, mas ele se humilhou, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, colocou o rosto no pó e adorou o Senhor. E o processo todo de Deus acompanhando, olhando para Jó e acompanhando. Satanás tocou em muitas coisas, mas não tocou na vida de Jó, porque Deus está acompanhando e deu a ordem: não toque na vida dele. Na adversidade, se nós nos mantermos fiéis a Deus, Ele está nos acompanhando. E no final da adversidade, sabe o que é que vai ter? Isso que Jó disse: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Amém? Deus tem muito mais para nos dar. Deus, diga assim: Deus é o Deus que muda situações. Que Deus abençoe a igreja.
Que Deus abençoe a igreja.